Salve galera, hoje teremos anime brabo, pica, boladão. Mas antes do vídeo começar, já quero avisar que eu gravo em Android. O áudio é muito péssimo, mas não se preocupa que vamos melhorar o áudio, é só você ficar ligado no vídeo e nos novos conteúdos que eu trarei aqui no canal. Então fica ligados e bora pro vídeo. A obra começa com o nosso protagonista Suping. Enquanto é todo lascado, ele começa a dizer que não é difícil dizer que provavelmente ele acabou entrando no pior mundo possível. E naquele mundo ele começou a encarar aquelas coisas horríveis, cheia de tentáculos. E ele e o seu rateia partem para cima dos monstros. Mas agulhas atrás do seu protinha está acordando tranquilo no seu quarto. E quando ele acordou, ele percebeu que tinha transmigrado. E vendo suas informações, ele percebe que seu nome é Suping, 18 anos, da da base noite. Ele diz que aquele mundo é muito similar à Terra, porém esse mundo já entrou na era interestelar. Ele diz que o mais bizarro é que existem pets, estrelas e monstros andando por aí. Existem vários tipos de pet, tal como pet ferramenta. E existem pets guerreiros treinados pelo mestre de pet. Ele fica motivado e diz que já que pessoas mais fortes se tornam as pessoas mais importantes. Ele diz que está motivado e mais importante é entender a sua situação. Mas enquanto ele sai, ele nota uma garota do lado de fora. Ele pergunta por que ele acordou tão cedo. A garota diz que isso é estranho, por que ser humano idiota Suping acordou tão cedo. Mas o protinha começa a olhar as pernas da garota com uma cara de pervertido. E o protinha olha pro Suping gente e pensa que ela já é uma graduada na academia de pet. A garota vê que ele tá olhando com uma cara de pervertido e dá um soco na barriga do protinha. E o prota pensa como é que essa garota tem tanta força. A garota fala que já é um mestre de pet de batalha para ele não tentar fazer nada. O protinha pergunta como é que ele poderá fazer algo para sua irmã. E o prota pensa que pelo visto o dono desse corpo já tentou fazer algo com a garota. A garota pergunta se ele já esqueceu do que fazia com ela, que ele fazia muito bullying, que roubava a bolacha dela, roubava o lanche dela. A garota diz que hoje é o dia dele de administrar a loja, e se ele não administrar direito, vai quebrar todos os ossos dele. Suping pensa que pelo visto o relacionamento dele não é assim tão bom, mas ele pensa consigo mesmo que pelo visto ele tem uma loja, está na hora de ir conferir. E para encontrar a loja, o garoto usa um GPS que diz para virar à esquerda e virar à direita, e o GPS diz que ele chegou ao local, mas ele fica chocado notando que aquele lugar é um lixo igual ao seu dono. Ele usa o seu dedo para escanear e quando ele olha para dentro vê que está tudo sujo, mas ele diz que não é nada demais, só precisa um pouco de reforma. Ele diz que isso não é nada demais, só precisa de um pouco de reforma, mas enquanto ele entra ele sente um cheiro horrível e vê que tem um bicho aí mijando, vê que está fedendo pra caralho. Mas o bichinho zomba com a cara do protinha, claramente dizendo que você é um trouxa. E o protinha fica irritado, já puxando as mangas para poder bater o cachorro, mas alguém vem assim atrás e dá-lhe um bico e o garoto sai rolando. O protinha pergunta quem és tu e o cara diz que pelo visto parece que já esqueceste de mim. E o protinha olha pro pet do garoto que parece um gato morto. E o cara diz que por sua culpa que o meu pet está assim, porque já faz semana que não cuida do meu pet. Mas o protinha tenta se desculpar, mas ele pensa consigo mesmo que o dono desse corpo é um grande idiota. E o cara fica irritado, dizendo que ele vai continuar a mentir. E ele diz pro seu pet atacar e vemos aquele pet que estava com a cara toda esbugalhada se tornar um pet tão feroz que claramente agora já não consigo mais acreditar que ele estava doente. O protinha começa a reclamar com o cara, mas o pet do cara chega rápido atrás dele e finca só o caos. E o prota pensa que pelo visto esse cara quer matar. E o prota começa a reclamar e o cara diz que pelo visto ele agora quer conversar, mas o cara diz que só vai conversar depois dessa morte. O protinha fica em choque e o cara diz pro seu pet atacar. O pet do cara cria uma gangue lá, mas provavelmente o Rasengan. O protinha fica assustado. Ele diz que provavelmente isso vai destruir a loja. O pet do cara ataca e o protinha tenta se esquivar com o seu braço, mas de repente vemos uma energia vindo a 1000 por hora atingindo o protinha e vemos que tudo congelou. De repente vemos uma janela, a janela se informa que o sistema de estado está ativo e o prota fica todo confiante dizendo que finalmente o seu sistema de hack está ativo. Mas a janela informa que em sua loja ele se tornará invencível e o prota fica chocado pensando que isso só se atende à sua loja. E o sistema disse que está começando a entrar na operação e o prota sente um poder irradiando em seu corpo. E o sistema avisa para ele começar a organizar a loja e a loja não pode ficar separada. E o prota pensa que ele ganhou tanta força e o prota ainda chocado começa a reclamar com o sistema, como assim? E o sistema diz que quanto mais a loja dele se desenvolver, mais ele fica mais forte. E o protinha já tinha esquecido do cara que diz pro seu pet atacar. O pet abre a boca para lançar uma gangue dama, mas o protinha segura a boca do pet. E ele diz que se ele continuar com isso, ele vai se tornar um tapete para sua loja. O cachorro fica com tanto medo de que não está se tremendo. Seu dono pensa como é que o seu cachorro foi dominado assim tão fácil. O protinha diz para ele deixar aqui o seu pet que ele vai cuidar dele. O cara fica com tanto medo e começa a balançar. Não. O
Protinha começa a se aproximar, dizendo pro cara não se preocupar. E o Protinha mete uma cara de alegre, mas na perspectiva do cara, ele está com uma cara de diabo. E ele e o seu cachorro saem correndo da loja. E o Protinha fica sem entender nada, se perguntando por que eles saíram assim sem avisar. Temos uma mensagem perguntando se ele gostaria de limpar a loja. E ele aperta que sim. De repente vemos um brilho envolvendo. De repente vemos que tudo está tão limpo que consegue refletir a cara do nosso Protinha tão feia. De repente vemos o protagonista abrindo uma porta onde tem vários pets em uma conservadora. E o Prota fica chocado, dizendo que isso é muito interessante. E o sistema avisa que tem nova missão. O sistema diz para ele escolher aleatoriamente um pet. E o Prota pergunta se é um pet que está aí na conservadora. O sistema diz que sim, ou ele mesmo vai escolher aleatoriamente. E o Prota diz que então tá bem, ele pode escolher aleatoriamente. De repente vemos que o sistema escolheu um Hataya nível 1 e o Prota fica chocado. E o Hataya pesca pro Prota. O sistema diz que daqui a alguns segundos ele será teletransportado. E de repente vemos um portal debaixo da perna de Suping. E eles são teletransportados para outro mundo. E ele e o seu Hataya ficam com tanto medo. E de repente vemos um portal. E de repente vemos eles aterrando. E o Protinha tirando levemente o seu capuz diz que esse mundo é incrível. Se inscreva no canal se você quiser ver a luta baba do nosso Hataya que foi para outro mundo com o nosso garoto Suping lutando em outro mundo com o nosso Hataya, todo espancado, todo judiado em cima dos monstros com o nosso pequeno Hataya. Se inscreve no canal se você quiser ver a luta do nosso Hataya quando voltar do inferno e se tornar o Hataya mais forte de todos. E pessoal, esqueci de dizer que eu sei que o áudio estava muito péssimo, né? Tal como eu disse, eu gravei um Android, o Android é muito péssimo, o áudio é muito péssimo. Também porque estou falando muito baixo porque estou gravando muito tarde. São 0 horas, e às 0 horas eu sou angolano, tá vendo? Sou angolano, tá gravando 0 horas em um Android, a qualidade é muito péssima, o áudio da qualidade é muito péssimo, então pessoal.